Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar agora aqui a segunda metade do vídeo 11, né? Nós vimos o vídeo 11A, né? Agora nós vamos ver o vídeo 11B, mesmo 11, só que a parte B, né? A parte B do vídeo 11, né? Bom, dessa vez vamos continuar com mesmo tema da edição anterior, né? Tá bom? Então vamos lá. Com licença, aconteceu um pequeno acidente aqui. Pronto. Vocês viram que hoje, o anterior, o Facebook não foi pro ar, né? Não subiu. Bora ver se esse aqui vai, né? Eu fiz pequeno aqui justamente para isso. Vamos lá. Então, com o que você acha, né? Nós vamos sobre o cromossomo Y, né? Que eu fiz aquela pergunta, né? O cromossomo Y, de onde surgiu, né? Vocês estão lembrados, né? Então, com quem você acha que José se parecia? Deus não tinha aparência, né? Deus não tem aparência física, Deus não tem aparência física. Porque é o Espírito, né? E Jesus não era pai de José, né? Ele está casado com Maria, mas ele não tinha relação conjugal com Maria, né? Então, Jesus não era filho de José, né? Agora, provavelmente era parecido, coincidentemente, com José, por conveniência, né? Porém, não era seu filho, né? Por quê? Porque para o pessoal não falar, né? Ele era parecido com José, mas ele não era filho de José, né? Era uma coincidência, assim como tem pessoas parecidas que não têm, então, por conveniência, né? Então ele devia ser parecido com José, mas se ele fosse parecido com José, o cromossomo Y, que deve ter surgido, né? Vamos ver como foi, ele tinha as mesmas posições, ele era mais ou menos uma cópia do Y de José, né? Apesar de não ter vindo de José, não veio do material genético de José não tem nada a ver, não teve nem contato, nem um teleporte ou jornada nas estrelas, vocês sabem, né? Tinha aquele teleporte, tinha o Capitão Kirk, né? E o seu Spock, botava naquela máquina e desaparecia lá, rajadinho, aí aparecia lá no plano, não tinha nada disso, não foi nada disso, tá bom? Teleporte. Então, como foi isso aí? Olha, José, como é que eu digo que José era parecido? Jesus é parecido com José. Olha aqui, olha só essa narrativa aqui. Em Mateus, Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 58, Jesus estava na cidade de Nazaré, onde era a cidade que ele nasceu, né? A cidade natal. Então ele estava na sinagoga fazendo lá os discursos dele, fazendo milagre, né? Aí o pessoal ainda estava perplexo, mas saiu Jesus aqui, né? Eles conheciam Jesus, era a cidade dele, né? Olha só o que ele diz. Não é esse o filho do carpinteiro? Então eles viram Jesus e reconheceram porque Jesus era parecido com José, né? Não é esse o filho do carpinteiro? Viram Jesus aí? Não é esse o filho do carpinteiro? Por quê? Porque Jesus era parecido com José, né? Eles perguntam, olha, Mateus capítulo 15, para você ver, versículo 55. Aí eles estão lá, né? E alguém perguntou, olhou, não é esse o filho do carpinteiro? Porque reconheceu parecido com José. Era o carpinteiro José, que era o pai dele, né? Pai adotivo. Prova que Jesus era parecido com José. Então, o cromossomo Y, que deu origem a Jesus, era semelhante, cópia, né? De José, mas não veio de José, né? O cromossomo é formado pelo ácido desoxirribonucleico, né? DNA. Olha, DNA aqui, o C seria ADN, né? Ácido desoxirribonucleico é uma substância química, tá? Que tem no organismo da gente, que dá origem ao código genético, né? O ácido é DNA, o C seria ADN, né? Mas do inglês, né? Que só porque os Estados Unidos, aí todo mundo fala inglês, o mundo todo fala inglês. Tomara que se acabe e se estabeleça a língua internacional, o Esperanto, né? Que não é de ninguém, é uma língua artificial,
que quando esse país cair e desaparecer, ou então ficar bem pequeno, aí vai surgir uma nova língua para ser a língua internacional. Aí tem um Esperanto, que não é língua de ninguém, é uma língua artificial. Mas ninguém diz, olha, isso é da minha língua, aquela não é a minha língua, é o francês, é o não sei o quê, é o chinês não sei o quê, é o espanhol, é o italiano, é o holandês. Não, nada disso. É o Esperanto, né? Tomara que isso aconteça, viu, pessoal? Para ninguém ficar com a língua dos outros aqui, põe uma língua internacional. DNA é desoxibonucleico ácido, né? Ácido ribonucleico em inglês. Agora, com 4 bases nitrogenadas. Essas 4 bases nitrogenadas, isso é que formam os genes. São substâncias químicas, né? Compostos químicos, né? Compostos que têm um nitrogênio, e que compõe o ácido desoxido ribonucleico, né? Essa é a base nitrogenada. Então, tem 4 bases dessas, ou seja, 4 substâncias diferentes que formam esse ácido, que é a adenina, que o código é adenina, a timina, que o código é D, a citocina, que a adenina combina com a timina, e a citocina, cujo código é C, que combina com a guanina, cujo código é C. Quando combina, eles combinam, né? 2 a 2, tá bom? Então, essas bases combinadas ao longo do cromossomo, de forma não uniforme, ou seja, elas sempre estão, uma está combinando aqui, aí aparece outra, daqui aparece outra, aqui aparece outra, né? Não é uniforme no longo do cromossomo, essas combinações. Dá origem, forma os genes, né? Formam os genes, e que compõem o código genético, ou seja, o código genético que manda informação lá para quando o útero estiver formando o neném, olha, faz o neném com o nariz assim, para a orelha assim, a cor do olho vai ser assim, o cabelo vai ser assim, a cabeça vai ser chata, que nem, né? Não é mesmo? Eu tenho uma costela aqui que é tipo a minha família, do meu avô, tem uma costela aqui que é defeituosa, tem um pequeno defeito, ela é levantada um pouquinho. Eu tenho, meu avô tinha, minha mãe tinha. Olha, faz o Augusto uma costelinha assim, porque a mãe dele, o avô dele tinha, né? Veio lá do código genético do meu avô, então, você entendeu? Então, aquilo faz o neném, né? O cromossomo é isso, é o código genético que vem do cromossomo. O cromossomo X possui, olha, o cromossomo X, aquele X aqui, esse aqui, né? Vou mostrar aqui. Esse aqui, né? Possui 150 milhões de pares de base, ou seja, combinações, né? A adenina com timina, citocina com guanina, essas bases aí, ele possui 150 milhões de pares nitrogenados combinados, com 900 a 1000 genes, né? Porque são várias bases, elas combinam, elas saem combinando, de período em período, aquelas combinações formam um gene, né? São várias combinações, aqui é um gene, várias combinações, aqui é outro gene, várias combinações aqui, outro gene. É assim que funciona. Cada gene aqui ele carrega uma informação de alguma coisa do organismo da pessoa, os autossomos, né? Que são do corpo da pessoa, não são os sexuais. Os sexuais fazem o sexo, mas o corpo, né? Como é o coração. Aí era uma parte combina da mãe com o pai, né? Saiu do pai, da mãe, aquilo que eu falei anteriormente. Para você ter o filho dos dois, né? Para ser originado por a providência divina, faz isso, não é mesmo? Fez Deus formou o universo, ele fez todo o universo, né? Essa força que opera no universo fez o universo assim, que é chamado Deus, né? E fez assim que ele fez, né? Então é isso. Então, agora o cromossomo Y, agora o Y, né? Esse aqui, é bem menor que o X, né? É bem menor que o X. Bem menor que o X. Possui 59 milhões de bases, né? Bases nitrogenadas combinadas, tá? Com 70 a 200 genes, é bem menor, né? Observe que tem de o cromossomo X é 2 a 2 vezes maior que o cromossomo Y, né? Ou então ele tem 2 a 2 vezes mais bases nitrogenadas que o cromossomo X. Portanto, uma reserva maior de bases, né? Olha, tem mais bases, né? Isso é importante aqui, porque eu vou falar aqui, repare bem, tem mais bases, né? Agora,
Vamos voltar à pergunta do vídeo, né? Anterior, no 11, o 11A, né? Como surgiu o cromossomo X, Y, né? Olha, que deu origem ao menino Jesus, né? Isso mesmo. Foi da fé certeza, foi uma fé certeza, né? Que ela tem uma fé que era uma certeza. Que Maria teria um filho em seu estado virginal, né? Foi a fé dela que fez esse cromossomo aparecer. Agora, como foi isso, né, pessoal? Como foi isso? Como é que pode ter sido isso? Né? Mas como isso aconteceu? É provável que o cromossomo X do óvulo de Maria, num período fértil, tenha sido desmontado por efeito sobrenatural de sua fé. As bases são abundantes, como vimos no cromossomo X, e remontada remontada no cromossomo X, semelhantemente a José, né? Por conveniência. Olha, o que aconteceu pode ter sido o seguinte, olha, esse cromossomo aqui, vocês sabem que cada óvulo tem um cromossomo desse, né? E cada espermatozoide tem um cromossomo desse, tá? Um só. Então, quando o cromossomo desse aqui é um Y ou um X, que tem no homem, né? O X, dependendo, pode ter um espermatozoide com cromossomo Y, aí vai dar um homem. Ou então, com cromossomo X, vai dar uma mulher. Quando juntar com o da mulher, que só é X. Tá entendendo? Mas para fazer só X da mulher, uma partenogênese, ela só tem o do homem não vai vir, de José não veio, né? Então, esses dois aqui, olha, vou explicar para vocês. Esses dois aqui, da de Maria, se transformou em XY. Mas ela só tem um. Então, antes de se transformar no Y, ele tem que se dividir em dois, né? Então, a fé foi em dois passos. Isso que aconteceu. Primeiro, um só se dividiu em dois, e depois um deles se desmontou, né? Saiu as bases nitrogenadas, ficou aquele bando de base nitrogenada lá no óvulo, e quando remontou de novo, remontou um desse aqui, e o que sobrou de base nitrogenada foi sair no organismo de Maria. Lançou no organismo, sai no sangue, aí sai na urina, né? Você entendeu? O organismo não processa mais e joga fora. Esse aqui se transformou nesse. Ele desmontou todinho, as bases nitrogenadas se desconectaram. Ficaram tudo ali no óvulo, junto com esse aqui. Né? Aí, quando reconectou tudinho, reconectou num desse aqui, e as bases que sobraram, não tinha mais base, não eram 2 a 2 vezes meia mais, então deu para fazer e ainda sobrou base. Aí jogou tudo fora. Você entendeu? Aí montou um Y por conveniência igual ao de José. Agora vamos ver como é que pode ter sido, como foi que essa cópia de José, né? Vou dar uma explicação no fim, possivelmente, né? Porque a gente não sabe. Foi um milagre, né? Que fez isso. Então eu vou tentar explicar milagre. Você sabe que quando se explica milagre não é mais milagre, né? Milagre não tem explicação. Se explicou milagre, não é mais milagre, tá? Mas eu vou tentar dar uma dica, tá bom? Então é isso aqui, tá? Então, mas antes Agora, pessoal, é o seguinte: o cromossomo, ele não é assim, a priori. Ele é assim, olha, tá? Ele é assim. Quando é assim, o cromossomo X é assim, tá bom? Agora, quando ele se duplica, ele fica assim. Então, aqui ele já está preparado para se duplicar. Ele já está na fase, já houve a fecundação, ele já está se duplicando, que é para ele se compor com o cromossomo do pai, né? Se transforma em dois para combinar. Você entendeu? Então ele já vai ser, o centrômero aqui é onde ele está unido. Então ele vai se separar aqui e vai ficar dois, né? E vai combinar aqui com esse aqui, olha. Aqui só tem um, olha, não é? Olha o centrômero desse, fica no centro, e aqui fica aqui, olha, no centro, né? Eu não vou dar aula de cromossomo aqui, tem quando é aqui no telófano, no caso do telófase, né, bem aqui,
Não, é bem aqui nessa parte aqui é um, aqui no meio é outro, aqui é outro, né? Mas isso aqui sobre genética, né? Sobre essas coisas aí. Eu não vou dar aula disso, né? É o telômetro, né? O telômetro bem aqui. Bem, então aqui, então é isso aqui, tá bom? Ele se dividiu. Aí depois dele se dividir, esse aqui, por exemplo, se desmontou todinho. As bases nitrogenadas se desmontaram, ficavam flutuando lá no líquido do óvulo, né? Depois se remontava aqui nesse aqui. E o resto das bases é 2 vezes maior que esse aqui. Sobrou, aí jogou fora, foi para o organismo e o organismo eliminou pela urina. E aqui ficou os dois aqui. Aí começou a dar origem o quê? A gravidez, né? Ela começou a processar, aí veio a mórdula, veio a gastro, a bástra, né? Pela pastulação, que a pastulação foi embora. Né? Você sabe lá, o desenvolvimento de reprodução, né? O desenvolvimento, como é que se desenvolve uma gestação, né? Começa com o óvulo, né? Depois vem a gastro, vem a bástra, e assim vai embora, né? Quem estuda biologia, né? Você deve ter visto, se eu não me engano, no curso médio dá isso, né? Eu fiz o curso de biologia, né? Mas eu não cheguei a me formar. Eu não vou contar a mesma história que já está azeda, né? De tanto contar aqui que da minha doença que eu peguei, né? E eu tenho 2 cursos, física e biologia, né? Mas eu não cheguei a me formar, não cheguei até o fim nenhum. Eu já avancei, principalmente em física, foi bastante. Eu dou aula de física como livre docente, né? E eu não... biologia também, eu tenho conhecimento de biologia, mas eu estudei todo o curso médio em biologia sozinho, né? Para fazer a prova, naquela época era vestibular, e passei, né? Com esquizofrenia e tudo, para você ver. Mas também foi um esforço monumental, né? Foi sofrendo muito, sofrendo, né? Um sofrimento lá que só eu sei, né? Tá bom? Então é isso. Então, agora, vamos voltar à pergunta. Então, essa aqui é a pergunta. Vocês já entenderam, né, como foi, né? Agora, vamos ver o seguinte. Cadê? 2, 3. Você entendeu, né? Eu já falei tudo. Era provavelmente parecido com o incidente com José, né? Isso aqui já foi. Deixa eu botar para cá. Já me perdi aqui. Desculpe, amigos. Um momento aí, tá? Bem, isso aqui já foi. Aqui, isso aqui. Já fui. Bem, agora, com essa semelhança, como essa semelhança do cromossomo X surgiu, né? Olha, vocês sabem que Maria, ela sabia que ela era um neném, ela tinha certeza, né? Isso aí deve ter feito esse desmonte aí, a duplicação do X, o desmonte de um D que se transformou no Y. Desmontou todinho, as bases se desuniram, depois uniram no cromossomo Y. Mas como isso aconteceu, né? Olha, isso aqui é um milagre, não dá para explicar, eu não sei explicar. Mas tem uma coisa, eu posso dar uma dica assim, talvez de longe, né? Uma noção, né? Você sabe que a gente, quando olha uma pessoa, a gente vê na retina, né? E toda a nossa rede nervosa está ligada, né? O que nós vemos vai para o cérebro, né? E o cérebro está ligado com todas as partes do corpo, né? Por exemplo, quando eu aperto meu braço, vai um sinal daqui para o cérebro, né? Os receptores aqui mandam um sinal para o cérebro, do talo. Mas aí chega no cérebro, vai um reflexo que vem para cá, né? Essa diferença da ida para o cérebro para cá, volta para cá, né? Eu tenho a localização de está a dor, não é mesmo? Então você sabe, está ligado com o útero, né? O cérebro está ligado com tudo tem inervação, né? E Maria olhava José, né? Ela sabe que Deus, ela não sabia como era, cara de Deus não dá, né? Não tinha referência em nome de Deus. Mas José, ela estava vendo diariamente, né? Talvez tivesse alguma ligação com isso que eu não sei como, né? Talvez. Ou então outra, quando a gente olha para uma pessoa, ou alguma coisa, uma paisagem, há ligações sinápticas no cérebro. E vocês viram que eu da outra aula da áurea, né? Que a sinapse aí tem o nitrogênio, a amônia, que tem aquele nitrogênio que emite a radiação, né?
a radiação eletromagnética, que foi captada naquela invenção, lá na galera de Faraday, na revista que eu vi, mas tem a radiação aureolar, né? Que ela irradia pela pele e a pessoa vê aquela aura, né? Lá do padre Lander, né? Que ele fez aqui, ele viu aquela aura subir e descer, que não era efeito corona, né? Alta tensão, não era porque ele não tinha alta tensão. Ele relatou esse efeito, né? E outros estudaram o efeito Kircher em outros lugares do mundo, né? Isso já existia entre os hindus antigos, né? Os povos antigos eles sabiam disso. Inclusive tinha os monges, viu a aura, eles furavam aqui e botavam um palito ali, que cicatrizava, e o osso ficava meio aberto aqui. Eles diziam que aquilo ali a gente conseguiu ver a aura diretamente no cérebro, né? Eu li um livro chamado Losang Rampa, né? Losang Rampa era um livro de um, se eu não me engano, do hindu, né? Um monge hindu que ele estudou um livro muito antigo, tinha 16 anos, né? Era um livro assim, que um colega até japonês me emprestou. Losang Rampa, ele era japonês ligado a isso, e ele me emprestou e eu li, né? O livro do Losang Rampa. E é isso. Então tinha isso aí. Agora, dentro tem um corpo espiritual, né? Que a aura é uma radiação do corpo espiritual que está dentro da gente. Aquele que eu mostrei naquela, do átomo que sai, né? E tem aquele corpo espiritual, né? O próton, o neutro, com aqueles lá, o neutro fantasma que eu falei, que separa em 6, né? Aquilo ali tem a radiação, a aura, né? É uma vibração, né? Alta frequência que emite a radiação. Então é isso, né? Então talvez isso, ela vendo José, cria um timbre. Timbres são várias frequências juntas, né? Várias frequências juntas formam um timbre. A nossa voz é um timbre. Cada nome de um de nós tem um timbre. A corda vocal, ela vai gerar várias ondas de som. Essas ondas de som misturadas formam um timbre. Os instrumentos musicais têm um timbre também. O piano é diferente da corneta, né? Do violino, porque é a mesma nota musical, só que o timbre é diferente. A do piano não é a voz do piano, né? A voz do violino é outra, a voz da corneta, né? A voz da harmônica, que a flauta é outra, né? A voz do tambor é outra, né? O tambor não toca, né? É só aquilo lá. Mas a voz do saxofone é outra, né? É mesmo? Então, nós também, é por isso que eu tenho uma voz, você tem outra, até porque o timbre é diferente. As frequências são as mesmas, mas o timbre é diferente. Então, talvez a aura também tenha um timbre, não é mesmo? Então, quando você olha para uma pessoa, você forma um timbre na sua cabeça. E aquele timbre, ele compõe seu corpo espiritual, a sua aura, né? É tanto que quando uma pessoa se aproxima da outra, às vezes o timbre não agrada, né? A pessoa se sente mal. Aí diz, olha, eu não sei o que tem, aquele fulano lá, ele é gentil, ele é bacana, mas eu não gosto dele, né? Eu não gosto dele. Eu me aproximo dele e me sinto mal. O cara não suporto ele, né? Não tem, né? Às vezes é o timbre, né? Os Souza Cruz dizem isso, né? Que o cérebro tem um timbre, eles dizem exatamente isso. Que a pessoa não gosta porque tem um timbre lá que irradia, né? Aí a aura, a pessoa não gosta. O cara é bacana, legal, é amigo que só faz coisa boa. Mas o cara não suporta o cara, né? Então, esse timbre aí, quando você olhar para José, só de olhar a pessoa se sente mal, né? Então, aquele timbre talvez tenha feito essas coisas lá. Agora, a gente não sabe, né? Bem, pessoal, então a aula é isso, né? E vocês vão ficando por aqui. Agora, o Y deve ter nascido assim, né? Da fé de Maria que gerou esse Y, dessa forma que eu estou falando para vocês, e baseado aqui nisso aqui, né? No código genético aqui. O X se transformou, se desmontou e quando montou um Y. Agora, parecido com o de José. Era de José? Não. Era teve contato com José? Não. Teve algum teleporte, né? Ao jornal de Estê também não, né? Apenas era uma cópia. Se eu pegar um livro aqui, a Bíblia, né? Um outro livro, botar aqui, pegar um papel, botar aqui e uma caneta, eu copio, né? A Bíblia, o livro, ele foi imprimiu aqui. Não imprimiu, ele está distante, mas eu copiei. Né? A mesma coisa que sair lá, sai aqui, mas é uma cópia. Pessoas parecidas, né? Que não tem nada a ver um com o outro, não é da família, não é nada, são parecidas. Por quê? Porque naquela parte ali, o código genético é igual, foi uma coincidência, saiu igual, aí a pessoa sai com aquela parte parecida, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, né? Eu espero que vocês tenham entendido. Eu acho que o Facebook dessa vez vai deixar, né? Eu quero que vocês vejam bem grande aqui, né?
a minha caneta aqui. Então, tá bom? Então é isso aí. Então na próxima nós continuamos com o nascimento de Jesus e dando prosseguimento, né? Aí nós vamos ver o nascimento de Jesus até o empoderamento dele, até o começo do empoderamento, né? Com 12 anos, quando ele estava com os doutores, aí nós vamos ver, antes do empoderamento, vamos só sobre Maria, né? Que Maria, vamos tratar de não falar nada para vocês verem, sobre Maria, e depois vamos falar sobre empoderamento e dar continuidade nos evangelhos, né? A Evangelho segundo TNL, né? São os 4 evangelhos que eu vou tirar todas as partes que estão lá, né? Que não sai num, que sai no outro, que não repete ou não repetir. Tá? Vou montar todo um evangelho baseado naqueles evangelhos e vamos estudar tudo, tá bom? Então, um abraço a todos, né? Aqui em Belém está o cara de chuva, né? Chove e passa, chove e passa. Então, boa tarde e até logo, tá? E até outra vez.